Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero contar para você, resumir todo o meu processo de estudo, de preparo para o meu novo trabalho, que vai ser lá na Nubank. Então, eu começo, no dia 14 de outubro, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 10 de outubro, beleza? Então foram mais ou menos aí, eu tive 2 meses entre um trabalho e outro, tive essa sorte aí, fui afortunado com isso, beleza? E aí eu dediquei uma parte desse meu tempo, de tranquilidade, para me preparar, porque eu quero chegar, o mais preparado possível. E é isso, nada além disso. Então, eu vou compartilhar com você, todas as fases aqui do meu estudo, como eu me organizei e tudo mais. Eu espero que de alguma forma isso também seja útil, para o seu próximo trabalho, para caso você vá trabalhar também na Nubank. Obviamente que depois, se eu começar lá, eu consigo fazer um vídeo dizendo assim, olha, eu me preparei desse jeito e faltou isso, isso e aquilo. Tem coisas que eu enxergo que eu não consegui, me preparar. Tem coisas que eu, obviamente, não estou enxergando, porque eu preciso estar lá dentro para conseguir perceber os gaps do meu preparo, por mais que não seja uma tarefa tão fácil. Mas eu acho que a estrutura que eu montei aqui, de alguma maneira, pode ser útil aí para você, quando você quiser trabalhar em qualquer outro lugar, que tem uma stack de tecnologias definida ali, que tem ali, atue em determinado business e tudo mais. Então eu vou compartilhar tudo, eu fiz um roteiro aqui, para ir me lembrando das coisas que eu quero falar com você e eu espero que de alguma maneira seja útil aí. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, nessa minha jornada de preparo, foi entrar um pouco de cabeça no Clojure. Então Clojure é uma linguagem aí, inspirada no Lisp, funcional. É uma linguagem que dentro dela, eles falam que tudo é dado dentro do Clojure, e é verdade, você consegue trabalhar bem com metaprogramação, você consegue construir suas macros, as bibliotecas são fortemente baseadas nisso e tudo mais. E eu nunca tinha feito uma linha de código com Clojure. Eu gravei um vídeo sobre isso, então não vou passar por tudo de novo, mas basicamente, quando eu estou nesse cenário, que eu nunca fiz nada com aquela tecnologia, com aquele conceito, enfim, e eu quero dar meus primeiros passos, eu entro numa fase de estudo que eu chamo de fase de consciência. Então, basicamente, eu vou explorar aquele espaço ali, daquele conhecimento, no caso a linguagem Clojure, para que eu consiga me ambientar, entender um pouco como é que está a parada, para que daí eu consiga montar objetivos de aprendizagem mais tangíveis. Então, nessa fase de consciência, eu basicamente usei a documentação oficial da linguagem como uma fonte de estudo e um outro livro que chama The Joy of Clojure, se eu não me engano, que eu escutei. E na verdade eu comprei esse livro, comprei 2 livros de Clojure, eu escutei esse por conta da dinâmica da minha vida, mas eu escutei ele com o objetivo de saber se eu conseguiria escutar, para usar como feedback do que eu estava aprendendo baseado na documentação. Na documentação eu li, uma parte que era o overview da linguagem, o que é que o criador da linguagem entende que aquela linguagem tem de positivo, que o Clojure tem de positivo. E eu também utilizei, a outra parte que é de referência da linguagem que tem na documentação, que é uma parte mais longa, obviamente, que ele expõe basicamente tudo que é feature que tem aí na linguagem. E aí, durante essa fase de consciência, então eu fui amadurecendo meu conhecimento sobre a linguagem e tudo mais, mas durante uma partezinha ali eu percebi que estava me doendo ler código ainda em Clojure. Não que esteja super fluido agora, mas estava me doendo bastante, consumia bastante da minha cabeça. Então eu falei, eu vou dar uma pausa aqui nessa minha fase de consciência para exercitar mais os códigos utilizando Clojure. Então eu fiz ali, uma mini jornadinha ali de 5 exercícios com progressão de dificuldade para eu conseguir codar em Clojure e tudo mais. E foi bem legal, que eu consegui desenrolar e obviamente que no último eu já estava me sentindo muito mais fluido para fazer a parada, então realmente me ajudou bastante. Uma outra parte que foi muito importante nessa minha fase de consciência, foi utilizar o ChatGPT como um parceiro aí de estudo. Então essas IAs generativas, elas tendem a ser muito úteis quando você faz consultas sobre ela em cima de informação que é pública, que está bem estruturada e tudo mais. Não foi diferente com Clojure, tem a documentação oficial da linguagem, tem um site, então, sei lá, eu chutei que obviamente o bagulho estava lá
treinado dentro desses modelos malucos e tal. E de fato o feedback, na maioria das vezes, foi muito bom, fez muito sentido, né? Me ajudou na hora que eu queria, eu quero chamar uma função que faz isso, tem essa função? Tem, faz assim. Agora eu quero fazer isso e aquilo, você me ajuda? Olha, eu fiz esse código, ele tá idiomático? Não, dá para você fazer desse jeito. E tudo fez muito sentido, quer dizer que sempre acertou? Não, né? Sempre lembre que um IA generativo é uma fonte de confiabilidade moderada, porque aquele treco é feito para gerar coisas. Então vai gerar. E é seu papel, né, moderar aquela geração, entender. E aí você entra na zona perigosa quando você é meio ignorante no tema, né? Gravei também um vídeo sobre isso aqui no canal, né? Sobre quando a ignorância encontra a IA generativa, né? Mas basicamente é quando a ignorância encontra alguma entidade que é persuasiva. Então, se você não manja do assunto e tem outra pessoa vomitando uma máquina vomitando um monte de argumento, um monte de coisa, você pode cair na armadilha de achar que ela sempre tem razão, né? Porque afinal de contas, como é que alguém vai falar tanta coisa sem saber? Então, mas acontece, né? Tanto na vida humana quanto na máquina. Inclusive, né? Eu, de vez em quando, devo ser uma dessas pessoas que tá falando coisa que acha que manja e que não manja, né? Todo mundo passa por isso. Quando você acha que manja, você fala como se manjasse, mesmo que você não manje nada. Beleza? Então, eu sou vítima disso e, obviamente, como a maioria das pessoas também, né? Em algum momento da vida, faz isso. E, obviamente, a maioria delas não faz por querer. Beleza? Assim como eu também não faço por querer se eu falar alguma asneira por aqui. Então, quando eu acabei essa fase de consciência, eu já me sentia muito mais confortável aí com a linguagem. Falava assim, beleza, tô batendo o olho, né? Batia o olho na biblioteca padrão da linguagem, né? Nas APIs padrões ali, já entendia mais. Consegui explicar, acho que várias das funcionalidades ali do Clojure, né? Então como é que guarda os valores, como é que eu posso trabalhar, né, com mutação de valores, não que eu saiba no detalhe todos, né, mas já consigo entender mais. Como é que eu posso trabalhar, né, com o que eles chamam lá de protocolos, como é que eu posso trabalhar com sobrecarga ali das funções, a sintaxe em si tá muito mais confortável aí para mim, né, por mais que eu ainda careça, obviamente, de conhecer mais da API padrão, mas aí você tem o ChatGPT, porque tem coisa. A IA generativa, ela é muito boa, né, para te ajudar como parceira de código. Ela resolve meio que um problema, né? Quando você sabe o que você quer fazer, mas você não sabe o como. Antes, quando você sabia o que você queria fazer e não sabia o como, era uma dor muito forte. Porque você tinha que buscar esse como, e buscar esse como não era trivial. Hoje em dia, em cima de conhecimentos que são padronizados, se você sabe o que você quer fazer, buscar o como ficou muito mais fácil. E aí você pega o como, faz, e depois você reflete sobre aquilo, e isso vai incrementando nesse processo de aprendizagem. Quando eu acabei aqui a fase de consciência, né? Aí eu parei para pensar, beleza, qual vai ser meu próximo objetivo? E aí eu já fui na coisa mais direcionada. Eu falei assim, beleza, então eu sei que lá dentro da Nubank, né, as APIs, né, são distribuídas, baseadas ali, né, em microserviços. E aí eu conheci algumas das coisas, né? Obviamente que eu fui perguntando para outras pessoas quais são as tecnologias que vocês usam por aí, né? Eu descobri, então, por exemplo, tem lá uma libHTP, né? Tudo informação pública, né? Então tem lá uma libHTP open source que chama Pedestal, eu acho que se chama assim, né? É muito parecida com Express, para quem já codou em JavaScript, tudo mais, né? Super piquititica, para basicamente receber request e gerar response, e tudo mais que você quiser colocar ali, você vai ter que construir em cima, né? E tal. Então eu falei, beleza, sei disso. Depois, né, de eu ter tomado uma decisão, eu soube qual era a biblioteca de validação que era utilizada. Tem outra biblioteca, né, para cuidar um pouco da inversão de controle e tudo mais. Eu escolhi alguma dessas coisas e falei, então beleza, então meu primeiro objetivo de aprendizagem agora, tangível, eu quero fazer o desafio da Casa do Código, que é o primeiro desafio da jornada Dev Mais Eficiente, utilizando a linguagem Clojure, a biblioteca Pedestal e a biblioteca de validação, que na época, quando eu decidi, né, não sabia qual que era a específica da Nubank, eu utilizei uma que chama Mali. Então aqui eu decidi, né, o que eu quero ser capaz de fazer, que é codar uma API web utilizando similar da Casa do Código, né, com aquele nível de dificuldade. As ferramentas, né, Clojure, o Mali e o Pedestal. Eu decidi que eu não ia utilizar ainda o banco de dados que é utilizado lá, né, que é o Datomic, que não que é sempre, mas ele é bem utilizado. Falei, não quero colocar ele aqui, que eu acho que vai pesar bastante para mim nesse momento. Eu vou fazer tudo em memória mesmo aqui, né, usando um array de mapas, simulando meu banco de dados. Falei, beleza, tô pronto.
para aí qual que vai ser meu mecanismo de feedback, né, para saber se eu estou indo bem e tal. De novo, vou utilizar, né, o chat GPT, apesar que ele com o Pedestal já diminui a confiabilidade, porque o Pedestal é menos conhecido do que o Clojure, a documentação menor, né, então, sei lá, menos dado lá treinado, então diminui a confiabilidade das respostas e sim diminuiu, né, ele explicou mais coisas, gerou mais coisas que estavam equivocadas do que quando aí ele gerava em relação especificamente para o Clojure. E aí eu fui estudar, né, e codar essa parada. Só que aqui tem uma diferença forte para o meu estudo na fase de consciência. Na fase de consciência, eu fiz um estudo bem proativo, né? Eu passei por toda a referência boa parte da referência da linguagem ali, né? Li tudo que estava naquela parte e tal. Obviamente sabendo que nem tudo aquilo é usado. Óbvio que nem tudo aquilo é usado, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria expandir, já que eu estava mais direcionado. Então foi um estudo mais direcionado. Eu falei assim, beleza, o Pedestal é uma libHT, é uma lib, né, que me permite construir aqui, né, funções que vão responder para chamadas HTTP, né, vai pegar request, pegar parâmetro, gerar resposta. Então eu sei aqui que eu preciso pegar o request, né, pegar o dado quando vem como parte do corpo da requisição, né, então ali em requisições tipo post e tal. Eu preciso pegar parâmetro que vem como query parameter, eu preciso pegar parâmetro que vem mixado na própria URL e tudo mais, né, os path parameters aí. Eu sei que eu preciso gerar respostas, né, com status definidos, eu sei que eu preciso gerar JSONs aí como resposta. Então eu fiz um estudo muito mais direcionado, porque eu já tinha bastante consciência sobre como funciona uma biblioteca desse tipo. Então basicamente eu fiz o tutorial do Pedestal, segui de cabo a rabo, né, bem soldado. Fui fazendo ali, né, fiz tudo certinho, falei, beleza, fiz, saquei, deixa eu já pegar aqui para fazer o código da casa do código. E fiz de cabo a rabo, fiz todas as funcionalidades e tudo mais, né? Eu acho que é importante você se lembrar que não é porque as funcionalidades são parecidas, muitas vezes com nível de dificuldade parecido, que você vai pular isso no seu exercício, porque muitas vezes a melhora da sua qualidade é um subproduto da quantidade de esforço que você coloca ali, né? Da quantidade de vezes que você usa a mesma parada, que a sua cabeça é um treco mágico. Então você vai utilizando e você vai processando aquilo, e você vai conectando mais coisas e tudo vai fazendo cada vez mais sentido aí para você. Então eu fiz todos os desafios, eu me transformei num aluno, numa pessoa aluna da jornada da Mais Eficiente, peguei um desafio para fazer e fiz um a um ali. Depois que eu fiz o desafio, aí eu fui para a última parte, né, desse meu estudo mais técnico, aí que era, beleza, quero agora sacar mais do Datomic. Datomic foi a mesma ideia do Pedestal aqui, né? Obviamente que tem uma diferença de conhecimento sobre aquela tecnologia, né? Então, o Datomic, basicamente, quando eu falei, beleza, agora eu vou seguir, vou ler aqui, né, o básico dele, li a parte introdutória, como é que funciona, basicamente, a ideia. E aí tem uma parte muito importante ali, né, de uma fase leve de consciência do Datomic que eu tive, só leve, né, nada comparado à parte do Clojure. Então eu só li a parte inicial, falei, beleza, entendi. E tem uma parte que me acalmou, que ele fala assim, olha, se você conhece isso daqui do Clojure, acho que aqui o Datomic vai ser mais tranquilo para você. Se você não conhece, vai ser um pouco mais tenso. Deixa eu pegar essa parte aqui, que eu acho que é uma parte legal de mostrar. Achei aqui, né? Então, aqui nessa parte do Getting Started do Datomic, né? Tem um monte de coisa aqui, que eu li tudo, né? E tudo mais, pá. Mas ele tem aqui, ó, que ele é inspired by Clojure, né? A galera que criou o Datomic é a mesma galera que criou o Clojure. Então, fala aqui, né, que o banco de dados, a Datomic Database Value is a Persistent Data Structure. Então, é a parte, né, das coleções e tudo mais lá do Clojure. Ele fala aqui, né, que a Datomic Transaction is a functional atomic update to a database value, similar to using swap. Gente, essa frase aqui me tranquilizou tanto, né? Porque o swap, né, tem uma estrutura lá no Clojure que chama Atom, que é quando você quer guardar um valor, né? E você quer depois modificar esse valor dentro de uma entidade e tudo mais, né? Acho que tem, não sei se é outro nome lá que o Clojure dá e tal, né? Que ele faz essa separação, né, da entidade e dos valores que vão passando por aquela entidade e tal, enfim. E aí você tem essa função que chama swap, que recebe o valor antigo, né? E você pode operar
aí sobre esse valor antigo para gerar um valor novo e tudo mais, e que essa operação, né, tem que ser isenta de efeitos colaterais, porque o próprio Clojure pode fazer, chama ela, pode fazer retry da operação de swap e tal, enfim. Aí eu li e falei, caramba, acho que eu saquei. Aí ele fala aqui, né, que o Datomic Entities are open, similar to Clojure Maps. Então, também de novo, ok pra mim, né, no Clojure você trabalha bastante com mapa, passa mapa para um lado, mapa para o outro e tudo mais. Então essas três coisas aqui basicamente me tranquilizaram, e é verdade. Se eu tivesse ido para o Datomic sem ter a fase de consciência do Clojure, teria sido muito mais doído. Mas se você passou por uma fase de consciência do Clojure, o Datomic, não vou dizer que fica fácil, né? Tem um monte de coisa que eu preciso aprender, né? Olha aqui do lado o tanto de coisa que tem. Mas assim, tudo fez muito mais sentido. Então depois que eu passei pelo Getting Started, que foi basicamente essa minha fase de consciência, que eu não tive, por exemplo, no Pedestal, né? Eu já li e falei, beleza, já entendi, deixa aqui o tutorial. Eu falei, beleza, deixa eu fazer aqui de novo também o tutorial. Fiz de cabo a rabo o tutorial, falei, saquei, tá bom, tá. Deixa eu voltar lá na casa do código. Voltei na casa do código e agora qual que era o meu próximo objetivo de aprendizagem? Migrar o meu desafio da casa do código para utilizar o Datomic como banco de dados. E aí eu tô né, fazendo isso enquanto eu gravo aqui esse vídeo. Mas já saquei, né? Já consigo explicar um pouco do Datomic, né? Então, ele funciona, né, com uma camada forte ali, inspirada no Clojure, em cima de outros tipos de banco de dados. Então, você, por exemplo, pode ter um Datomic em cima de um Postgre, de uma SQL, né, de bancos relacionais, assim como outros bancos também, né? Então, você pode ter o Datomic em cima do Dynamo, o Datomic em cima de outros bancos, né, como Cassandra, não que eu manje desses, beleza? Só vou deixar registrado. E aí ele tem toda uma API para você trabalhar, né, sem enxergar isso ali, mas, por exemplo, será que na hora que a parada aperta, eu não tenho que saber um pouco, eu não sei até onde vai esse isolamento e tal. Mas foi de boa, né? Então eu entendi que no Datomic você tem, né, um esquema que é global. Então você declara, né, você tem uma entidade que é a semântica das coisas que você vai guardar. Cada entidade dessa você pode definir atributos, né, relativos aí a uma determinada entidade, que é esse ser semântico que existe dentro do seu sistema. Cada entidade, cada atributo, você tem o nome do atributo, né? Você tem o tipo desse atributo e você tem a cardinalidade dele. Então, basicamente, é um atributo, como se você estivesse numa classe qualquer, né? Seu atributo numa classe Java ou C# tem um nome. Seu atributo tem um tipo. E ele pode ser um atributo que é que guarda uma coisa ou que guarda várias coisas. Então, é o lance da cardinalidade. Aí, só que ele tem esse esquema que é aberto ali, né? Então, você pode registrar, né? Você pode colocar novos atributos, né? E tirar dentro do seu esquema, e aí vai ter entidade que está salva sem aquele atributo e vai ter entidade nova que vai estar salva com aquele atributo, e aí você vai fazendo, aí você tem, obviamente, né, deve ter código para você fazer migração de uma para você colocar atributos que você entende que são obrigatórios, né, que não estavam antes, por aí vai, mas eu saquei disso. Quando você vai fazer as queries passam por isso, né, então eu quero achar todos os autores, então basicamente eu vou buscar por todas as entidades que têm atributos que são específicos da entidade autor. Então geralmente a galera bota meio que o namespace ali no atributo, né, para diferenciar disso, para diferenciar dentro do catálogo global. Então eu senti que foi ok, tem bastante coisa ainda para aprender do Datomic, realmente de modelagem, né? Quando as modelagens forem ficando mais complexas e tudo mais, eu vou, obviamente, precisar sacar mais, então é por isso que eu tenho que continuar fazendo o desafio, né? Fazer e depois fazer mais APIs para que tudo fique mais tranquilo aí pra mim, beleza? Depois disso agora aqui, né, então essa aqui foi uma parte mais técnica da minha jornada, que eu acho que me ajudou bastante, mas de novo, né, como é que eu vou saber se me ajudou mesmo? Deixa eu chegar e eu conto pra vocês. Se eu me preparei, né, relativamente bem, não tão bem, horrível, massa e tudo mais, mas eu acho que aqui você tem um jeito minimamente ok, pelo menos por enquanto. Outra informação, né, que eu acho que é importante sobre isso, né, sobre tempos que eu dediquei de estudo. Então, quando eu estava na fase de consciência do Clojure, eu basicamente separei entre 45 minutos e 1 hora por dia, não passava disso, era contado no relógio e tal, porque tudo era muito novo, né, então a minha cabeça começava a pesar, ficava difícil, então eu senti que 1 hora por dia, fazendo isso todos os dias, me dava tempo de consumir naquela hora, refletir sobre o que eu estava consumindo, e eu passava o resto do meu dia ali fazendo outras coisas e eventualmente mastigando
o que eu tinha consumido mais cedo e tudo mais. Já quando eu fui para a parte dos objetivos de aprendizagem mais tangíveis, né, trabalhando com Pedestal, com Datomic, fazendo as APIs, tudo ficou mais tranquilo para mim, porque eu já estava com background melhor, então pesou menos na minha cabeça, então eu me deixei utilizar mais tempo aí, né, porque eu senti que eu tinha espaço mental para brincar mais com isso, e basicamente eu fiz porque estava legal, né, no final é legal aprender coisas novas, ainda mais quando você tem um método para fazer isso e você sente que está progredindo e tudo mais. Então, uma outra parte que eu acho bem importante aqui, né, é sobre mecanismos de reflexão sobre esse estudo, né? Então, beleza, você leu um monte de coisa e você fez uns códigos e foi só isso que você fez, como é que... Não, longe disso, né? Eu gosto de falar que para o estudo ser realmente transformador, você tem que ter uma reflexão muito profunda sobre o que você está fazendo, né? Pensar o tempo inteiro, associar com coisas que você já viu, comparar, criticar o que você tá fazendo, né? Tentar fazer de outras maneiras, pedir feedback. Você tem que pensar muito, né? Sobre aquilo. Então, eu aqui, né? Deixa eu mostrar para você aqui um pouco do meu kanbanzinho de preparo para Nubank. Então, aqui eu tenho o meu kanban de preparo, né? E eu separei aqui em consciência, um pouco de consciência sobre o negócio e tal, sobre a cultura da Nubank, consciência sobre a engenharia da Nubank. Aí eu tenho aqui, né, uma parte de consciência sobre Clojure, que aí tem aqui nessa parte de consciência do Clojure está aqui, então eu li aqui a parte da home, né, li aqui toda essa parte da referência da linguagem, né, por trás da racional ali da linguagem. Eu escutei umas 3 vezes esse podcast com o criador da linguagem, porque foi um jeito também de eu testar o meu conhecimento, né, escutando o cara que criou a fonte de confiabilidade lá em cima. Deixa eu ver se eu acompanho o que ele está fazendo. Tive aqui, né, a parte do desafio da Casa do Código, né, e tal. Então, basicamente, e deixa eu entrar aqui, né, acho que é importante entrar, principalmente esse aqui da referência, né. Esse aqui da referência. Então, cada paradinha que eu fui lendo, ó, eu ia lendo e tem aqui, né, pô, li a primeira vez, que eu entendi aqui, né, que eu achei legal, não sei o que e tal. Segunda leitura teve diferença. Entra aqui nessa parte mais dura, né, das formas especiais, que são as formas que são tratadas no Clojure diretamente pelo compilador ali do Clojure e tal. Então, para cada coisa que eu fui lendo, né, eu fui escrevendo, refletindo, pensando, testando as coisas e tudo mais. Então, quando eu falo de refletir, não é só de codar. Refletir é escrever, né? Refletir é qualquer ação que te faça pensar sobre o que você está estudando, dado os seus objetivos. Então, escrever sobre o que você está estudando é um ato de reflexão. Falar com outra pessoa é um ato de reflexão. Gravar um vídeo que eu estou gravando aqui no YouTube é um ato sobre alguma coisa, é um ato de reflexão. Beleza? Os vídeos anteriores que eu gravei, né? Sobre a linguagem e tudo mais. Então, quando eu falo de refletir, aqui é uma das maneiras aí, né? De fazer a reflexão. Como eu mostrei ali, né? Para além do meu preparo técnico, eu também quis entender mais da empresa, da engenharia da empresa. Então, eu escutei todos os episódios de um podcast sobre a Nubank, né? Que era com a galera da engenharia, para sacar mais. Peguei, né, materiais que foram publicados ali, né, falando sobre o negócio, né, porque que criou e tudo mais. Não que eu não soubesse, né, tem pessoas amigas minhas que trabalham lá, mas foi legal também de ler, né. Uma coisa que eu preciso ler mais é sobre, enfim, né, os produtos que tem lá dentro e tal, né, para sacar mais do negócio, obviamente, especificamente, né, para eu poder juntar mais peças na minha mente. Então, tem esse preparo, né, que é de negócio, que eu acho tão importante quando você vai entrar numa nova empresa, né, conhecer mais da empresa, porque isso te permite navegar ali, né, com talvez mais facilidade. E para fechar, né, eu acho que me apoiou muito nessa minha jornada de aprendizagem, tem um método de aprendizagem, né, é o método que eu chamo aí de máquina de aprender, que eu tenho vídeos aqui no canal sobre isso e tudo mais, e eu destrincho também lá na jornada, né, deve mais eficiente, mas basicamente é o meu método de aprendizagem baseado nas teorias que eu acredito, né, que são úteis aí para aprendizagem. Então, basicamente, elas são alta eficácia, né, que é essa percepção que você tem de capacidade
para temas que você vai atuar. A teoria da carga cognitiva, que fala, né, sobre nossa limitação ali, né, quando a gente está consumindo novas informações, fala de como é que de você tentar, né, quantificar complexidade do material, né? Então tem essa parte da carga intrínseca, tem as cargas que são extrínsecas, a carga extrínseca aí, né, que é tudo que não tem a ver. Então essa teoria me influencia. Também, né, para além disso, tem... Ai, caramba, eu esqueci o nome agora, né? Mas a teoria que fala, né, sobre os níveis de dificuldade cognitiva que você quer, né, se desafiar e tudo mais. Então, calma aí, gente, deu um branco total. Então, que é, não é a teoria, né, mas é a taxonomia de Bloom, né? Bloom, que é a literatura dele, é uma das mais consumidas aí no mundo educacional. Então, tem lá, né, vários níveis de exigência cognitiva, né? Então, você tem a parte de lembrar, explicar, aplicar, analisar, avaliar, né, criar. Então, essa me ajuda muito na definição do objetivo de aprendizagem, assim como a teoria da prática deliberada. Então essas quatro meio que se misturam, né, no Máquina de Aprender, para a gente criar um método aí para conseguir, né, aprender coisas em níveis de profundidade diferentes. E aí me ajuda bastante porque, pô, tem essa fase da consciência que eu utilizo quando eu não tenho nenhum background. Aí você vai definir os objetivos de aprendizagem. Tem um outro livro, né, que também junta bastante disso, que é o 10 Steps to Complex Learning, que é um livro tem bastante referência científica, eu gosto bastante porque ele se apoia, porque ele é a inspiração ali, né? Fala do design instrucional, que eu mais utilizo, né? Que é o 4C ID ali, né? Que é o 4 Component Instructional Design, que eu também utilizo bastante. Então, ter tudo isso, né, organizado para me permitir estudar, eu acho que me ajudou aqui no processo, beleza? Mas, basicamente, era isso que eu queria compartilhar, né? Essa jornada aí com você. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Mas era isso. Até a próxima.